O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. A palestra de hoje, dentro do nosso já tradicional bloco Aprendendo com Jesus, ela contempla a palestra da Daci Neves, uma irmã nossa, bastante querida, que traz a bordo o tema a oração. Vamos ouvir Daci Neves, que tem uma eloquência muito gostosa, com muito amor e carinho, que toca o coração de todos nós. Daci, a nossa oradora da noite de hoje, Daci Neves, que é do Centro Espírita Jorge Niemeyer, no Rio de Janeiro. E ela está aqui na região fazendo uma maratona de palestras, né? Fez Pinheiral, fez no Grêmio, Piraí, Vassouras, e hoje veio nos agraciar com ela. Vai falar hoje um tema maravilhoso, mas ela está aí nessa maratona porque a 21ª semana do mês de agosto do seu, não é isso? 41ª, 41, né, Eduardo? É, 41ª vez espírita e 41ª do seu, né, que é o Centro Espírita de Unificação, é o Conselho Espírita de Unificação, que é associado à CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que são ligados à FEB. A Daci vai falar para nós hoje sobre a oração do Pai Nosso, não é isso? Que Deus, no nome de Jesus, te abençoe e que nós possamos aprender com o seu estudo. Irmãos, boa noite. Estou assim meio emocionada por estar aqui nessa casa, que a gente já fez uma palestra, 2 palestras, né, de forma virtual. E nós hoje vamos aqui, e a minha proposta é sempre conversar. Mas antes de conversar, queria dizer para vocês que eu trago a saudação da nossa entidade federativa, que é o CERJ. Então, vocês podem ter a informação, né, de que cada estado do Brasil tem um órgão que, vamos assim dizer, reúne as casas espíritas daquele estado. Então, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, este órgão é o CERJ, é uma abreviatura em que a gente diz Conselho Estadual Espírita, não é, do Rio de Janeiro, que fica lá na Rua dos Inválidos, não é? E o CERJ tem assim essa rede de unificação, e nós estamos aqui numa das regiões. Foi bom você ter falado da Centro-Sul, né? Nós estamos na Centro-Sul, e nesta sede que é de Barra do Piraí. Não é? Barra do Piraí, que é mais, Eduardo? Pinheiral, Vassouras, Piraí, né? É isso aí. E Piadas também, né? Então, eu estou aqui me dirigindo ao Eduardo Lira, que é o coordenador de unificação desta região. E então, de tempos em tempos, nós vamos conhecendo as instituições. E foi muito bom, porque eu tenho familiares aqui em Barra do Piraí. Então fica assim, muito fácil, né? O meu tio era maquinista da rede. Ele tinha o apelido de Marreta, era o Euclides Neves, né? E então, pela facilidade, né,
de estarmos aqui e atendendo ao convite, né? A gente está fazendo esse circuito, não só de palestras, mas também de orações. E tem sido muito interessante, meus amigos, porque nós falamos com o Eduardo, a gente sabe que as casas espíritas têm os seus horários, mas nós temos também amigos que são aposentados e que nesse instante, 3 ou 4, nós poderíamos estar na casa espírita, reunidos não só para conhecer, como nós estamos conhecendo hoje aqui, né? E orando. E aí eu já vou entrando no nosso tema, né? Que é justamente a oração do Pai Nosso. Mas antes, a gente vai fazer assim um mergulho rápido na questão da oração. Por que orar e qual assim o significado desse termo, desta ação tão importante para cada um de nós? E nós vamos entendendo, né, que o orar é a gente assim se ligar a uma atmosfera espiritual. Santo Agostinho, numa mensagem assim muito bonita, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem falando a respeito da felicidade que a prece proporciona. Aí a gente fica assim se perguntando, mas como é que nós vamos orar? Qual é a mágica, né? Quando a gente fala da eficácia da prece, né? E nós vamos encontrando no Evangelho, a gente sugere, né, que a gente releia o Evangelho no capítulo 27, em que ele vai falando a respeito da eficácia da prece, né? E aí tem até um exemplo, né? Ele diz assim: um homem está perdido num deserto e sofre sede terrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre um riacho. E Santo Agostinho vem dizendo para nós, né, que a prece é um colóquio arrebatador. Vamos pensar nisso? Olha só, um colóquio, quer dizer, uma conversa arrebatadora. Já imaginou o que é isso? E ele ainda diz, não é, que com a prece nós podemos vislumbrar as grandezas celestiais e por um pouco conviver com as estrelas divinais que são espíritos superiores assistentes de Deus. Ora, então nós estamos aqui, né, eu estava falando com vocês, né, que a gente veio nas casas espíritas fora de reunião para fazer a prece, porque justamente juntos nós elevamos o nosso pensamento, entramos em contato com esta atmosfera espiritual formada por esses embaixadores do Senhor que tem o grande prazer
Vejam bem, isso significa dizer, meus amigos, que um pouco distante das nossas vistas carnais, existe toda uma estrutura, aliás, aqui os médiuns podem então comprovar, porque existem aqueles que veem o que a gente comumente não vê, né? Mas eles veem toda essa atmosfera espiritual que envolve tudo isso, né? Então, estes espíritos são os embaixadores de Deus que aqui estão para nos ajudar. E quando eu paro e peço ajuda, imediatamente a ajuda se faz. Ora, meus amigos, meus irmãos, isso não é fantástico? Mas alguém está me dizendo assim, Darcy, eu desde cedo aprendi as preces, né, e às vezes eu nem me dou conta que eu estou orando. Ah, entendi. Chama a nossa atenção para que nós precisamos, então, rever esse nosso conceito de preces para que a gente possa realmente entrar em contato com essa maravilha que é este contato com o mundo espiritual. Então, a prece, ela tem essa função. Eu estou em casa, de repente estou passando por uma situação difícil, de aflição, de dor, de desânimo, por vários e vários motivos, e eu acho que não há caminho. Então, nessa hora, eu também lembro, quer dizer, não é só nessa hora, né? Mas eu lembro que eu trago amigos que me acompanham no dia a dia e eu vou pedir ajuda. E alguém está me perguntando, mas eles não podiam ajudar sem que a gente pedisse? Muitas das vezes eles assim fazem. Mas é para o nosso entendimento e para que a gente tenha uma atitude diferente diante da vida, é que nós vamos então, nesta hora, manifestar inclusive a nossa humildade, reconhecendo: eu vim até aqui e daqui para diante muita ajuda. Não é isso que vocês pensam? E com isso, a gente vai ver a oração que Jesus nos ensinou. E eu achei interessante, meus amigos, porque eu estudei em colégio religioso e colégio religioso a gente decora a oração, né? E aí, vocês sabem, eu trabalhei numa escola, sou professora, sou aposentada, mas eu trabalhei numa escola em que o professor de filosofia, ele, para, entre aspas, castigar aqueles alunos que não tinham bom comportamento, ele fazia copiar a oração. Eu digo assim, realmente, nós vamos precisar rever esses conceitos. Primeiro, aquilo que a gente aprendeu maquinalmente. Então vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O pensamento foi lá. Disse assim, e onde eu parei? Deixa eu começar. Então, na medida que nós estamos aqui nesta noite refletindo sobre isso, sobre esta questão, nós vamos então fazer o esforço de prestar atenção, de saber aquilo que a gente está fazendo e o significado daquela oração.
oração do Pai Nosso, né? Nós vamos encontrar aqui no Evangelho os amigos espirituais, aliás, na organização, Allan Kardec vai dizendo, é oração dominical. Oração dominical significa a oração do Senhor. Dominus vai significar Senhor. Então a gente não sabia disso, a gente pensava que é a oração do domingo. Não. Então é a oração do Senhor. Então Jesus vem ensinar esta oração para todos nós, né? E aí então começa ele, e nós todos vamos então começando lendo. Eu vou ler, né, aqui, até para que eu não me perca, né? Mas nós vamos então raciocinando em cima de cada uma das expressões desta oração dominical que tem um valor importantíssimo. Então, a prece começa assim: Pai Nosso, Isto, Pai Nosso que estás nos céus. Então aí Jesus já vem dizendo para nós, né, trazendo um conceito muito importante de Deus, dizendo que Ele é Pai. Olha, Ele é o Pai nosso, Pai de toda a humanidade. Então isso diz para nós, não é, que nós todos assim somos irmãos e que Deus, não é, Ele tem todas aquelas características que a gente vê lá também no Livro dos Espíritos, na questão 13. Ele é onipotente, não é? Ele é justiça, é amor, é bondade. Então nós vamos ver que quando a gente percebe esse universo, nós vamos ver que só uma inteligência poderia estar criando toda essa estrutura. Os cientistas a cada vez descobrem, né, as galáxias, as vias lácteas, os vários e vários mundos que vão sendo descobertos, é a inteligência suprema. Então, quando nós estamos falando em Deus, nós estamos nos referindo a esta inteligência criadora do céu e da terra. Então ele diz: Pai nosso que estais no céu. E no céu nós vamos encontrar nessa imensidade de mundos, nessa imensidade de espaço que é o universo. Então ele diz: Pai nosso que estás nos céus. O que mais? Santificado seja o vosso nome. Quer dizer, exatamente por reconhecer esta grandeza, o nome de Deus, para mim, ganha cada vez mais o respeito. Eu não estou falando, né, com aquele ser que está naquela nuvem. Às vezes nos desenhos infantis, né, a gente vê aquele senhor barbudo naquela nuvem e que está lá dizendo: você vai, você não vai, você é bom, você não é bom, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não existe isto. É o que nós também estamos aprendendo. Não existe céu e inferno, né? Então, quando nós entendemos então Deus desta maneira, nós passamos a ter um respeito diante de todas essas coisas que acontecem conosco, essa grandeza. E a gente, quando, por exemplo, está
orando o Salmo 91, que diz: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, eu estou sentindo isso no meu coração. Concordam? Então, está lá: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Né? E aí ele diz: venha. O quê? Venha a nós o vosso reino. Como é que nós vamos entender esse reino de Deus? Né? A gente vai entender, né, que as leis de Deus, elas são perfeitas. E qual é a vontade de Deus para conosco? É que nós, então, obedeçamos às leis. Não é? Então, e esse reino de Deus é o reino realmente de alegria, de paz, de concórdia, de fraternidade, de gentileza. Que este reino venha, mas nós ainda estamos um pouquinho distante dele pela nossa própria imperfeição espiritual. Então a gente reconhece isso, né? E a gente vai sabendo que nós que somos então ainda habitantes desta terra, né? Nesse momento de provas e expiações, nós aqui só estamos morando porque a gente ainda precisa deste mundo confuso. E aí então, meus amigos, vem a doutrina, vem o Evangelho, fazendo com que a gente caminhe para o reino de paz. Então, eu já não sou tão mentiroso quanto eu era. E aí, por que você mudou? Você mudou porque você está aprendendo as leis, não é? Do Evangelho, você está aprendendo o Evangelho, você está se melhorando. E eu tenho a certeza, se eu aqui pedisse, né? Assim, um de vocês, quem é que gostaria de fazer um depoimento desta caminhada que está sendo feita a partir do Evangelho? Todo mundo levantaria o braço. Não é verdade? Porque nós éramos, mas com a ajuda do Evangelho, nós não somos mais. Nós éramos, então, perdulários, nós gostávamos de certo tipo de distração, nós usávamos um certo vocabulário, que a gente, então, hoje não usa mais. E com isto, o que acontece dentro de nós? Digamos assim, essa vontade que a gente tem de se melhorar, não é? Vai trazendo uma certa paz, um certo espírito de concórdia. Então nós agora somos essas pessoas que estamos vislumbrando esse reino de paz e de luz, onde habitam os espíritos que trabalham para o bem. Então eu saio dessa faixa. Então que venha para nós esse reino. E esse reino, então, esse reino de paz, de concórdia, ele vem para mim porque eu estou me habituando a usar gentileza, a ter paciência, a usar a fraternidade, a ser solidário, não é? Na medida que há um pedido, olha só, nós temos famílias que estão com fome e nós temos algum recurso, não é? Que nos permite levar quilos, levar contribuição para que a casa realmente possa ajudar, não é? Então,
isso vai dizer de mim que eu já estou me modificando. E quem me dá o referencial são as pessoas que moram conosco. Ué, o que está acontecendo com você? Né? Ou melhor, a pessoa até nem diz nada, né? Mas observa que alguma coisa já mudou. Aí eu vou contar para vocês um caso pequeno do meu pai. Meu pai, ele já está desencarnado e eu só estou contando porque ele deu autorização. Pode contar. Eu digo assim, ok, papai. Ele, quando alguém batia a porta pedindo alguma coisa, 1 quilo, um pãozinho e tal, ele ficava muito zangado, ele começava a falar, etc e tal. Mas ele começou a ter uns sonhos, que ele acordava à noite preocupado, ele assustado. Eu falei, papai, olha só, vamos tomar passe. Você toma um passe, que eu tenho certeza que você vai melhorar. Ele disse assim, mas minha filha, eu estou muito velho para mudar de religião. Então ele ia todos os domingos à missa. Mas como continuaram aqueles sonhos, ele resolveu ir. Então ele diz assim, não tem problema não de eu continuar na minha religião e ir tomar passe, não tem problema. Então ele domingo ia à missa e na sexta-feira de tarde ia tomar passe. E ele ia tomar passe, eu digo a vocês, não é? Que foi realmente não só os passes, mas ouvir o Evangelho e tudo aquilo ter feito um tratamento naquela alma, que depois de um certo tempo, se alguém batesse na porta, ele disse assim, um instantinho. Digo assim, meu Deus, graças a Deus, que essa alma vai modificando aos poucos. Mas eu estou contando apenas um caso, mas eu tenho certeza que vocês têm muitos casos para contar. E a gente vai combinar uma hora para a gente estar conversando sobre isso, né? Então, o que aconteceu com aquela alma e com tantas almas? Encontraram o caminho do reino da paz. Ou melhor, estão caminhando para esta paz. Se alguém me diz assim, mas esse mundo está muito difícil, tem crime, tem assalto, tem isso. E aí a gente que está de olho naquela telinha que acostumou a gente com aquelas notícias ruins, né? A gente não tem esperança. E aqui é o Evangelho que diz para a gente. O Evangelho é esse caminho desse mundo novo. Só existe ainda maldade, diz o Evangelho. Em realidade, o homem não é mau, o homem é ignorante. Quando ele tiver conhecimento deste Evangelho, desta vida espiritual, que nós então já temos a certeza, ele se melhora, ele se modifica. Há uma citação também muito bonita no livro No Mundo Maior, em que lá no último capítulo André Luiz vai falar a respeito do Lar de Cipriana. O Lar de Cipriana, no plano espiritual, é uma instituição que acolhe aqueles espíritos que eram muito difíceis, que eram renitentes e que começam a despertar para o bem. Então há uma instituição, há um educandário que recebe estes espíritos e eles então vão reforçando dentro deles este reino de paz. Então aqui, quando diz venha o vosso reino, é que esse reino de paz, de harmonia, ele chegue até nós.
E depois, então, ele diz para a gente: seja feita a vossa vontade, e que a vontade de Deus quer dizer, eu me submeto diante do que eu tenho de proposta na minha vida, daquilo que me acontece, não é? Que eu possa entender que tudo que me acontece tem um propósito. E o propósito é o meu crescimento espiritual, né? Então, que eu realmente aceite, mas não naquela posição de aceitar e colocar os braços cruzados, não é? Mas que eu possa me submeter a essas leis e seguir adiante. E aí, então, ele disse: seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, nesses espaços todos em que nós temos, né? E aí ele diz: dai-nos o pão nosso, né? Dai-nos o pão de cada dia. E dar pão a cada dia, né, significa dizer, não é, que nós tenhamos a vontade, nós nos coloquemos de tal maneira diante da vida, né, que a gente então valorize o trabalho que nós temos, seja ele qual for, né? Porque o trabalho é a condição de elevação, né? O homem na terra, no seu dia a dia, ele tem um trabalho, ele trabalha toda ocupação útil. Quer dizer que eu não me coloque naquela posição de alguém que espera que caia do céu, ou de alguém que diz assim, essa questão de trabalho, até porque esse termo trabalho, ele tem assim uma conotação, não é, um pouco estranha por causa do trabalho dos escravos, não é? Então, eu quero uma ocupação, eu não quero um trabalho. Então, mas nós vamos encontrar, né? Nós vamos entender esse trabalho como essa alavanca também de eu estar, então, crescendo, não é? Espiritualmente, né? E se o trabalho não é possível, a gente se confia à providência divina. Isto porque, meus irmãos, existem alguns companheiros, né, que trouxeram digamos assim, uma mala espiritual, uma mala de trabalhos, não é? Ou melhor, que trouxeram algumas sementes espirituais bem difíceis. Então existem aquelas pessoas que estão totalmente privadas da possibilidade de trabalho. Então nós vamos orar para que elas então tenham da comunidade, da sociedade, ajuda para que elas se mantenham. E que eu então fique dessa forma, que eu faça todo esse trabalho de aceitação e de humildade, né? E aí depois ele diz: perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles, né, que nos têm ofendido, né? Este é um pedido, digamos assim, de grande coragem espiritual, né? Que eu estou na minha oração pedindo que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, essa nota a respeito do perdão, não é? Ela é muito importante para nós, porque significa, né, dar com o coração. Eu preciso entender que nesta caminhada que eu ainda estou, de provas e expiações,
eu tenho adversários, eu tenho inimigos, mas gerados por mim mesmo, desde há muito tempo, né? Desde alguns séculos, né? E nessa caminhada como espírito errante, né? Nós fizemos infrações, nós fizemos algumas confusões, ou melhor, algumas não muitas, né? Porque os espíritos dizem que nesse instante eu estou na melhor encarnação que a gente pode ter, né? Então, que eu realmente possa perdoar a esses companheiros que nesse instante aqui nasceram no nosso lar, estão próximos de nós, são aqueles nossos adversários, são aquelas pessoas que não pensam como nós e que muitas das vezes nos trazem alguns sentimentos, não muito agradáveis, mas que eu, ao perceber tudo isto, eu entenda que isso faz parte da minha caminhada, que eu possa então também perdoar a estes amigos, não é? E lá aqui no Evangelho vem dizendo, né, que o simples fato de nós orarmos por estes amigos já é uma caminhada. Mas como eu vou orar por quem me trouxe tanto desrespeito, né? Tanto desamor, tanta tragédia, né? Nós vamos entendendo que nada disso também está acontecendo por acaso. E quantas vezes, né, eu não fui a pessoa que dei oportunidade para que aquela situação acontecesse pela minha imperfeição espiritual. Então, eu vou olhando quem está em torno, de repente é meu inimigo, meu filho, de repente são os meus filhos que são inimigos uns dos outros, de repente alguém da família que é meu inimigo, alguém do trabalho, que é este adversário, essa pessoa que pensa diferentemente de mim, ou então os espíritos, ou então eu vivo debaixo de uma obsessão. Como eu estou buscando este reino de Deus, a minha atitude vai ser de perdão, vai ser de desculpa, né? E o Evangelho diz assim, olha, é muito diferente quando nós nos aproximamos de alguém que a gente tem simpatia, daquela pessoa que a gente tem uma certa diferença, né? Ele disse assim, nós vamos precisar aprender com o Evangelho a superar. Então a gente vê, né, que o Evangelho é esse caminho de luz para todos nós. Então eu vou fazer este exercício conosco mesmo, aquela pessoa que nos traiu, aquela pessoa que deu tanto trabalho para a gente, ou então aqueles espíritos que vivem perseguindo a gente vai então fazer todo esse exercício no sentido de perdoar, no sentido de pedir, através das preces, não é? A espiritualidade que ajude, que ampare, que me dê força e coragem para que eu vá, digamos assim, desfazendo todos esses nós. Exatamente esta imagem, né? Eu fui pegando as cordas e fui fazendo tantos nós, que agora eu preciso da corda, mas a corda está cheia de nó. Quem é que tem que tirar aqueles nós? Hein, gente? Somos nós mesmos. Vamos ficar com as nossas mãos marcadas. Muitas das vezes vamos ficar com os nossos pés doloridos,
mas não tem saída. Eu não posso pedir ao meu amigo Eduardo, a gente já se conhece há tanto tempo, né? Ele diz assim: Eduardo, por favor, me ajude a desembaraçar esse nó. E aí o Eduardo vai dizer para mim assim, né? Olha, Darcy, sinto muito, mas os nós são seus. Então a gente vai fazer esse trabalho, né? Então, vai sendo: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que a gente, não é, precisa perdoar. E aí alguém está me perguntando: mas será que Deus toma conta assim da gente? Ele não toma conta da gente. Tudo isso, digamos assim, é um trabalho da nossa consciência. Porque na medida que nós liberamos estas situações, a nossa consciência fica mais leve. E nós então ficamos mais tranquilos, né? E aí ele ainda diz, né? Não nos abandoneis a quê? Não nos abandones à tentação, mas livrai-nos do mal. E aqui, meus amigos, é o seguinte, é no sentido, esta questão da tentação, a tentação está dentro da gente. A tentação são as nossas imperfeições. Então, o pedido é que, como nós somos imperfeitos, que a gente reconheça esta imperfeição e que a gente trabalhe no sentido de ir aliviando, porque a imperfeição é uma porta aberta para muitos e muitos vícios, não é? Então, eu preciso fazer força, não é? No sentido, então, de diminuir tudo isso dentro de nós. E alguém aí está me dizendo assim: ah, Darcy, mas juro que tem tentação irresistível. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, né, nos diz que... Vocês estão preparados para ouvir? Que eu já me preparei para ouvir, né? Ele diz assim: não há tentação irresistível. Não acredito. Verdade. E ele diz, lá no Livro dos Espíritos, diz assim: e quantos de nós utilizamos a nossa vontade? O que é irresistível poderia realmente ser transformado se nós colocássemos a vontade em ação. E ele disse assim: ó, quão poucos de vós mobilizam a vontade. Então isto quer dizer que aqui no Pai Nosso, né, quando diz: ai, não nos abandones à tentação, nos livre da tentação, no sentido de que nós, caminhando desta forma, nós nos vejamos assim fortalecidos para que a gente possa dizer não a certas vontades que a gente tem, porque elas fazem muito mal para nós. Então, meus amigos, quando nós nos identificamos como estes espíritos que estamos no caminho, né? É no caminho desse reino de Deus, nós então visualizamos tudo isso, nós vamos fazendo um trabalho conosco mesmo de tratamento dessa tentação, e é o Evangelho que nos ajuda. E a informação do Evangelho que nos ajuda. Então, de repente, né, eu começo a me esforçar
para que isto não aconteça. Ah, mas aí o que vão dizer de mim? Não importa. A questão é de mim para com o meu anjo guardião, né? É de mim para com Deus. Até porque quando eu desencarnar, eles não vão dizer, eu posso dizer, mas eu não venci por causa do outro, não é? Foi muito forte, a gente vai dizer, foi superior às minhas forças, não é? E ele vai dizer, em realidade, você não colocou em ação a sua vontade. Quando você quiser, tudo se resolve. Quando você quiser, você vai ter a força, né, de resistir. E ele então, né, ele disse assim, o Senhor sabe da minha fraqueza, mas o Senhor sabe dos meus esforços para vencer. E por fim, esse item é relacionado, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, quando eu peço para me livrar do mal, o mal significando tudo aquilo que é contrário ao bem, então a gente começa a entender, né, que o mal está dentro de nós pela nossa imperfeição. Quando a gente está falando em perfeição, meus amigos, é interessante que a gente se lembre que nós estamos numa escalada espiritual. E nessa escalada espiritual, o meu futuro é a paz, o meu futuro é luz. Mas se eu não sei disso, eu ando me complicando no dia a dia. Vocês entenderam? E aí é o que o Evangelho realmente nos ajuda a entender e a melhorar. Não, eu não quero mais isso para mim, eu vou adiante. E aí a prece então termina com assim seja. Olha, significa dizer, e aqui Allan Kardec está interpretando para nós, né? Praza aos céus, Senhor, que os nossos desejos, que a nossa vontade se cumpra, mas nós nos inclinamos diante da vossa sabedoria, né? Então nós vos dirigimos esta prece, Senhor, no sentido de que nós ganhemos força para vencer. Então, amigos, quando nós estudamos assim o Pai Nosso, nós então vamos ficar atentos. Na hora que a gente estiver dormindo, a gente vai orar o Pai Nosso e a gente vai estar atento, não é? No sentido de que a gente tenha a atenção plena. Hoje em dia está se falando muito, né, a respeito da atenção plena. O que é atenção plena? Pai Nosso, que estás nos céus, nesse universo, né? Santificado seja o vosso nome. Quer dizer que eu, no meu dia a dia, eu entenda tanto não, né? Eu estou entendendo, eu estou começando, né, a entender tudo isto, que eu respeite, não é, toda essa organização, que eu respeite todo esse mundo, essa beleza de universo em que eu vejo isso não é obra do homem, mas é obra desta inteligência, né? Então, desta forma, né, que santificado quer dizer respeitado seja o vosso nome. E eu vou falando, né? Venha até nós este reino do equilíbrio, da paz, da boa vontade, da gentileza, e que seja feita
a vossa vontade. O que Deus quer que cada um de nós faça? O bem. O bem é a obra de Deus. O nosso dia a dia é como se nós pudéssemos, no nosso dia a dia, estar sintonizado com o bem, estar sintonizado com a paz. Então, na medida que eu começo a refletir sobre isto, é como se os caminhos fossem se abrindo à minha frente e eu vou percebendo tudo dá certo porque Deus quer, não é? Então eu vou dizendo, eu vou conversando com Deus, então seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o meu trabalho é algo seríssimo para mim, então que aquele instante em que eu entre no meu trabalho, ele seja aquele momento que eu me ligo com a divindade e que eu sei que eu vou fazer o melhor possível, não é? Então aquele pão, através do meu trabalho, eu tenho meu pão, eu tenho a minha alimentação, eu tenho a minha forma de viver. Então, como tudo isto também é bênção, né? E aliás, eu até outro dia estava assim pensando, nós temos que agradecer muito a Deus tudo, porque todas as profissões, elas são fruto da obra de Deus. Então eu estava pensando naquela pessoa que está ali no salão de barbeiro, ele está ali trabalhando, ele está trabalhando no dia a dia, porque cada um de nós tem dentro de nós todas as possibilidades de fazer crescer nossas unhas, nosso cabelo, e a gente precisa ir ali para a gente se embelezar, graças a Deus. Então, se eu sou professor, né? Eu estou ali, se eu sou engenheiro, se eu sou arquiteto, ou se eu trabalho com cozinha, se eu trabalho com lixo, onde quer que eu me encontre, este trabalho, essa possibilidade vem de Deus. Então, ele continua dizendo que eu possa perdoar, então, aquelas pessoas que me ofenderam e que eu, então, liberto espiritualmente. E aí ele vai dizer, né, que não que eu tenha força para me libertar de todas as tentações, porque eu tenho este poder. Eu tenho esse poder que é do Pai e que é nosso, que assim seja. Então, queridos companheiros, vou combinar com vocês um encontro às 2h a gente gosta muito desses encontros, né? Porque a gente sabe que pouco tempo, né, que a gente tem, a gente precisa de um tempo para elaborar tudo isso que a gente foi conversando, né? Que a gente pode ter perdido alguma coisa, alguma informação, mas o cerne do trabalho é justamente nós estarmos atentos para que esta oração, que foi a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Senhor, ela tem uma qualidade de me ajudar a refazer sentimentos, posicionamentos diante da vida e me ajudar nessa caminhada do reino do bem e da paz. Então eu vou combinar com vocês esse encontro às 2h. Nós sabemos que nós não dormimos, quem dorme é o nosso corpo, né? Nosso corpo vai se refazer as energias e nós vamos pedir a Pai Cambinga,
Vamos pedir a esses guias tão bonitos e tão amados que nos tragam aqui durante a noite para que espiritualmente nós possamos rever todas essas informações e aquelas interrogações que ficaram na nossa mente agora, que eles possam então explicar. E com certeza nós amanhã estaremos acordando assim: eu fui à reunião. Então que a gente se prepare e que a gente então se permita esse encontro espiritual. Então eu estou aqui agradecendo a equipe espiritual, a atenção, o acolhimento, dizer que eu estou realmente muito feliz por essa oportunidade e agradeço o que vocês têm feito na nossa vida, nos acompanhando no dia a dia. A gente tem a certeza desse amparo e isso realmente nos permite vida nova. Muita paz. Projeto Caminhar nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.